Olá a todos, meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais, e estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual nós estudamos os livros da coleção Fonte Viva, cada dia com um capítulo, e do qual discorremos brevemente, trazendo alguns comentários que possam contribuir com as nossas lidas diárias, contribuir para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso fortalecimento, com a caminhada que cada um de nós tem a realizar aqui neste plano. E, como é de praxe, a gente sempre pede a espiritualidade que nos intua, que nos ilumine, que nos traga à mente as palavras que possam realmente contribuir com todos esses aos quais essas palavras possam alcançar, e que, através dos ensinamentos do Cristo, nós possamos construir um mundo melhor que tanto desejamos. Atualmente nós estamos com o livro Pão Nosso e hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 124, que tem como título Não Falta. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe, nos disse Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nestes postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve, no mundo, à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Esse texto de hoje vem nos falar da assistência que o Pai nos oferece cotidianamente, rotineiramente. Não falta assistência divina aos nossos labores, aos nossos trabalhos, ao nosso dia a dia. Todos nós, de alguma maneira, somos amparados pela força divina. Todos nós, de alguma maneira, somos assistidos pelo Pai e por toda a espiritualidade que nos acompanha. O texto vem nos falar, algumas vezes, até com terminologias que ainda podem remeter ao tempo de que essa obra foi escrita, como diz o terceiro parágrafo aqui. Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, respectivamente.
mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivas. Então nós sabemos que pode haver sim pessoas de má índole, pessoas perversas ainda, pessoas que negam a existência do Cristo, que negam a existência do Pai, e que muitas vezes se colocam desesperados diante dos desafios, diante das situações das quais nos deparamos cotidianamente, rotineiramente. Todos nós temos desafios em nossas vidas. E muitas vezes existem indivíduos que insistem em que não existem esse amparo divino, em que estão entregues ao... É até interessante, né? O Deus dará. Mas negam até a presença desse Deus. Mas a coletividade, quando nós olhamos o todo, não existe uma coletividade sem o socorro da fé. Jesus e o Pai, Deus, nos assiste cotidianamente. Jesus nos assiste das mais variadas formas. Aqui o texto nos fala, né, dos próprios selvagens, recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivas. Isso a gente pode aplicar hoje como se Jesus não deixa de nos atender. Deus não deixa de nos amparar, mas logicamente de acordo com a compreensão que a gente tem da presença dele em nossas vidas. Quanto mais nós nos desenvolvemos na fé, quanto mais nós acreditamos na presença divina, quanto mais nós acreditamos nessa assistência que ele nos oferece, mais nós enxergaremos os recursos que ele nos oferece, que ele nos dá dia a dia para que a gente possa enfrentar esses obstáculos, para que a gente possa enfrentar essas dificuldades. Nós não estamos desamparados, não falta assistência. Mas a gente precisa desenvolver desenvolver espiritualmente, para que a gente enxergue cada vez mais, para que a gente tenha cada vez mais consciência desses recursos que estão à nossa mão. No tempo que nós precisarmos, no momento em que nós necessitarmos, da forma como nós quisermos, mas tendo em mente que o projeto é de desenvolvimento espiritual. Que nós estamos aqui para praticar o nosso desenvolvimento espiritual, acreditando num Deus uno, acreditando num Jesus que nos ampara, que nos trouxe a sua vida como exemplo da nossa caminhada aqui nesse plano. Então é necessário que nós edifiquemos esses templos, essas igrejas, no nosso próprio lar. E aonde é o nosso lar? No íntimo do nosso coração. De nada adianta nós frequentarmos igrejas, frequentarmos grupos religiosos, se nós não trouxermos esse ensinamento para o nosso íntimo, para o nosso coração. Porque é aqui que ele se manifesta. É aqui que ele encontra os recursos dos quais nós necessitamos. É aqui que nós vamos transformar a vida do Cristo como exemplo para a nossa. E aí nós enxergaremos o caminho verdadeiro que nós precisamos seguir. Então nós precisamos ter em mente que para descobrir os recursos que não nos faltam, é necessário que nós edifiquemos essa igreja do Cristo em nossos corações. Esse templo divino em nossos corações. Porque é no recinto do próprio coração é que nós encontraremos os recursos de que tanto necessitamos, que tanto clamamos, de que tanto muitas vezes nos colocamos em martírio falando que estamos desamparados, que estamos em sofrimento, que temos dificuldades enormes a enfrentar, mas é no íntimo do nosso coração, através dos ensinamentos do Cristo, é que nós descobriremos que não nos falta nada, que tudo que nós necessitamos está à nossa mão. E isso vai se desenvolver enquanto nós formos selvagens nessa compreensão, mais sofrimento nós nos depararemos porque nós não enxergaremos esses recursos. Quanto mais nós nos desenvolvermos espiritualmente, mais nós teremos a capacidade de enxergar esses recursos. Mais fácil se torna a nossa caminhada. Mais fácil se torna ver a presença de Deus em nossas vidas. Mais fácil se torna ver
enxergar e utilizar esses recursos que Ele nos oferece dia a dia para que nós possamos lidar com as nossas dificuldades e edificar um mundo cada vez melhor em nós mesmos e à nossa volta. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens, ninguém está desamparado. Quanto mais nós nos descortinarmos a nossa visão, quanto mais nós retirarmos obstáculos da nossa visão, mais fácil ficará para que a gente possa cumprir essa caminhada cada vez de forma mais produtiva, de forma mais eficiente, de forma mais rápida. Cheio de abnegação e amor, Jesus, o nosso Mestre, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio. Ao ignorante, os recursos são mais escassos, porque o próprio ignorante não sabe fazer o uso de recursos muito avançados, de recursos muito dignos. Então é necessário dar aquela ferramenta adequada para aquele uso. Ao sábio, os recursos são muito maiores, porque ele vai saber utilizar essas ferramentas. Então, que nós, compreendendo o que Jesus nos tem a dar, mais que ninguém, Jesus compreende que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que margeiam a senda evolutiva. Então Jesus nos oferece tudo para que a gente não caia, para que a gente não falhe, para que a gente não se perca na nossa caminhada. Mas depende de nós, depende do nosso esforço, depende do nosso trabalho, depende do nosso estudo, da nossa dedicação. Estarmos cada vez mais aptos a perceber esses recursos que Ele nos oferece a todo tempo e que a gente possa aprender a utilizar esses recursos de forma gradativa, mas consistente, passo após passo. É importante que a gente evolua espiritualmente e nós temos um evangelho, nós temos um ensinamento que a doutrina nos traz de forma muito clara para que a gente possa avançar de forma gradativa, mas de forma consistente, cada vez mais confiantes de que não nos falta a assistência divina. Essa era a mensagem de hoje, que estejamos cada vez mais conscientes dessa mensagem e que isso nos encoraje a sermos cada vez mais produtivos, cada vez mais eficientes nessa nossa caminhada espiritual, auxiliando o Pai na construção de um mundo melhor que tanto desejamos, Mesmo diante de tantos desafios, mesmo diante de tantos obstáculos. Mas se nós nos tornarmos cada vez mais conscientes de que essas ferramentas já estão conosco, aqui dentro do nosso ser, do nosso íntimo, do nosso coração, com tudo aquilo que Ele nos pede o tempo todo para que a gente coloque em prática, amor, caridade, compreensão, dedicação ao projeto divino, conscientes disso, nós certamente faremos uma caminhada cada vez mais eficiente, cada vez mais produtiva e construiremos um mundo cada vez melhor. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.